Hoje pela manhã, nós tivemos começando a analisar um texto de 1 Reis, e nós vamos continuar nessa noite esse propósito de entender o que a palavra de Deus tem para nós. Hoje pela manhã, nós estudamos 1 Reis, capítulo 12, versículos 20 até o de número 33. E hoje, agora neste culto, nós vamos estudar 1 Reis, capítulo 13, verso de 1 ao de número 34. Vocês foram avisados desde o ano passado de que nós estaríamos fazendo com que cada domingo ou quinta-feira, ou dependendo do culto que ocorresse em algum outro dia, como a segunda, quinta ou sexta-feira, se tornassem bases os textos propostos aos nossos estudos ou à nossa leitura bíblica diária. E você já deve ter visto que todos os textos que temos pregado aos domingos, às quintas-feiras, e em todos os demais cultos, inclusive cultos de aniversário de pessoas, nós temos utilizado este método de embasar a palavra de Deus, a proposta da leitura do dia, para as nossas reflexões. E o nosso desejo é que você possa continuar lendo a Bíblia, estudando, meditando, se aprofundando, e que haja muita edificação da palavra do Senhor à sua vida e à sua história. 1 Reis, capítulo 13, versos de 1 a 34. O tema para a nossa reflexão é Deu ruim. 1 Reis 13, a partir do verso 1, diz assim: Por ordem do Senhor veio um homem de Deus, de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O homem clamou contra o altar por ordem do Senhor: Altar, altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá à dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Naquele mesmo dia, ele deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falar. O altar se partirá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra ele secou, e Jeroboão não conseguia mais recolhê-la. Então o altar se partiu e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Intercede ao Senhor teu Deus por mim, para que minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa para uma refeição, e eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque o Senhor me ordenou pela sua palavra: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Então ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido a Betel. Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel, e o contaram também o que ele tinha dito ao rei. E seu pai perguntou-lhes: Por onde ele foi? Pois seus filhos haviam visto o caminho que o homem de Deus, que viera de Judá, havia seguido. Então ele disse a seus filhos: Selai o jumento para mim. E eles selaram o jumento, e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu: Sou. Então ele lhe disse: Acompanha-me até em casa e come pão. Mas ele insistiu: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco comerei pão,
nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Mas o outro lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Assim, o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o havia feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor: porque foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que eu te havia falado: não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o havia feito voltar selou o jumento para ele, e ele se foi. Mas um leão o atacou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Alguns homens passaram por ali e viram o cadáver estendido no caminho e o leão ao lado dele. Então foram contar isso na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o havia feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tinha dito. E disse a seus filhos: selai o jumento. E eles o selaram. Chegando lá, encontrou o cadáver estendido no caminho, o jumento e o leão parados ao lado do cadáver. O leão não havia devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo em cima do jumento, levou-o consigo. E o velho profeta veio à cidade para chorar por ele e o sepultar. Ele o enterrou no seu próprio sepulcro e choraram por ele, dizendo: ah, meu irmão, ah, irmão meu. E depois de sepultá-lo, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro onde está o homem de Deus, colocai os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todos os santuários dos altos que estão na cidade de Samaria. Jeroboão não deixou o seu mau caminho, nem mesmo depois dessas coisas, mas voltou a estabelecer dentre todo o povo sacerdotes para os altares das colinas, e consagrava qualquer que quisesse ser sacerdote dos altares das colinas. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que resultou na sua destruição e extinção da face da terra. Tem algum outro tema que possa ser usado para esta palavra, senão este? Deu ruim? Talvez, no primeiro momento, a gente sorria, talvez até mesmo percebamos um tom irônico, ou possamos identificar neste texto uma linha pejorativa em que alguns de nós, em algumas circunstâncias, vivemos. Mas esse texto e esta história trazem, num paralelo, uma oportunidade maravilhosa para refletirmos sobre o que Deus é, o que Deus fala e o que Ele tem como propósito eterno sobre cada um de nós. Há uma expressão contínua neste texto em 1 Reis capítulo 13. E a expressão no original diz Cor Amar Adonai, que significa assim diz o Senhor. E todas as vezes que nós encontramos essa referência traz a seguinte interpretação: assim diz o Senhor, de forma direta, ipsis verbis.
é assim. E o profeta, quando acusa esta palavra, ele repete exatamente palavra por palavra do que Deus disse. E nesse contexto, então, nós não temos dúvida do que Deus disse e do que Deus estabeleceu. Não há uma interpretação para se falar. Há um processo de fidelidade para poder reproduzir o que Deus havia dito, qual era a intenção do Senhor. Deus disse para o profeta bem claramente que ele deveria ir e profetizar contra aquele altar que Jeroboão, com medo de perder o seu reinado, ele estabeleceu um alinhamento de culto, fez bezerros de ouro, estabeleceu em 2 lugares, para que o povo não fosse mais para Judá, e por isso não fosse assediado no pensamento dele, para se voltar contra Jeroboão e apoiar o outro rei da tribo de Judá, chamado Roboão. Ele, com medo de perder a monarquia, o seu reinado, a honra, a pompa de estar à frente daquelas tribos do norte, ele institui esse movimento, como encontramos no capítulo 12, e ele desejava impedir que o seu povo pudesse passar de lado. Então, se a questão era ir para Judá para poder participar dentre as festas, a festa da Páscoa, ele instituiu num dia qualquer, num mês qualquer, essa festa para que o povo pudesse permanecer ali, junto a toda a região norte de Israel. Nós encontramos essa intenção de Jeroboão sendo não aceita por Deus. Esse propósito que Jeroboão tinha não era só de se proteger enquanto rei, mas de ameaçar completamente a própria condição dele enquanto rei, representante de Deus na terra. O propósito de Jeroboão não foi um propósito aceito por Deus, porque estabeleceu formas humanas e também de idolatria frente ao que Deus era, como Deus de todo o povo de Israel. Quando olhamos, nós vemos que este profeta, que aqui a Bíblia não apresenta o seu nome, apenas fala que era um profeta, um homem de Deus, ele é convocado pelo Senhor para ir a um destes altares e poder profetizar neste lugar. E ele assim o faz. Mas o Senhor o adverte a 3 coisas importantes. Você vai até o altar, profetiza. E quando você terminar de pregar por ali, você não volta pelo mesmo caminho que você for. Você não aceita nenhuma proposta de beber ou comer neste lugar. Vai por outro caminho e segue em jejum a sua caminhada, porque você não pode aceitar absolutamente nada deste lugar. O profeta ouve, entende e segue o seu caminho. Chega e profetiza. Jeroboão fica chateado com a profecia deste homem. Ele aponta o dedo e manda prender este homem de Deus. E a sua mão fica ressecada. Ela fica numa condição tão difícil que ele não conseguia recolher. E ele pede misericórdia ao profeta para que pudesse clamar ao Senhor e ele pudesse voltar a ter o seu braço, a sua mão como antes. Ele clama e Deus restabelece o braço e a mão do rei. Mas, imediatamente, quando ele é restabelecido o seu braço na sua mão, ele propõe ao profeta: olha, estou muito feliz por ter as condições normais do meu braço, da minha mão. Vem comigo, deixa eu pagar um jantar para nós aqui. Deixa eu hoje oferecer algo para você comer, beber. Volta comigo. E aí o profeta se lembra do que Deus havia dito para ele. E o profeta diz: olha, mesmo que você me desse metade do teu reino, eu não poderia aceitar, porque Deus disse para mim, para que eu não aceitasse. E entre a sua proposta e a orientação e o propósito de Deus, eu vou seguir o que Deus tem. E assim ele se manteve. E assim ele foi para outro caminho. Só que quando isso chega ao ouvido de um velho profeta, estava aposentado, o velho profeta vai ao encontro dele. E chega lá, ele
convida este moço, esse profeta mais jovem, para poder ir à sua casa. E o profeta repete as mesmas coisas que disse para o rei. Só que este profeta velho disse: olha, eu quero dizer para você que Deus mudou de ideia. Deus tem um novo momento, uma nova palavra. E olha, isso é tão sério que foi os anjos que me disse. Os anjos chegaram e me disseram: vai lá atrás do profeta e, coitado, traz ele para a sua casa, para ele poder descansar um pouco, para ele poder comer bem e poder beber bem, e depois ele segue a viagem, que ele já cumpriu, ele já fez o que precisava ser feito. E o profeta mais jovem acredita na mentira do profeta aposentado, do profeta mais velho, e ele volta o seu caminho, se instala na casa desse profeta velho. E o texto diz que ele come e bebe. E enquanto ele estava se deliciando ali, Deus vai diretamente ao profeta aposentado e usa o profeta aposentado para estabelecer a condenação do profeta mais jovem. O que ele não esperava. E eu imagino que a partir desse momento ficou intragável aquela comida, aquela bebida e aquele descanso sobre si. O profeta estabelece um jumento para ele, manda selar esse jumento e tenta conduzir esse moço no caminho de volta. E o texto fala que um leão o ataca e o mata. Mantém preservado o jumento e fica ali do lado do corpo, onde as pessoas passavam e começaram a ver o que ali tinha. Um homem morto pelo leão e o leão do lado dele, para testificar que aquele homem não foi atacado por uma pessoa, não caiu do cavalo do jumento, ele não sofreu nenhum ataque de alguém que ali passava, de algum salteador. Ele foi atacado pelo leão e não havia sombra de dúvidas pelo formato desse ataque e como o corpo estava estirado no chão. E junto a ele, o jumento, que não sofreu nenhum dano. Como podia o jumento, o leão e o corpo daquele profeta estarem ali, senão para testemunhar a todos que passassem que Deus diz e Ele cumpre o que diz. Quando nós ouvimos a voz de Deus e nos submetemos à voz de Deus, nós temos a resposta dessa fidelidade daquilo que Deus propõe para nós. Quando nós ouvimos, mas não nos submetemos, a resposta é outra sobre a nossa vida. E independentemente do que alguém possa chegar e falar, até em nome de anjos, nós precisamos continuar acreditando no que Deus disse. Sabe, muitas vezes nós ficamos vulneráveis porque ficamos em dúvidas do que as pessoas dizem, principalmente quando dizem em nome de Deus, ou, muito comumente, em nome dos anjos, ou comumente pela palavra no entendimento distorcido em que as pessoas estabelecem essa palavra. E quando nós observamos esse formato banalizador da palavra, o resultado não pode ser outro que não que este profeta se submeteu. Talvez para nós esteja muito distante essa realidade, porque nós não somos profetas, porque nós não somos missionários, nós não somos pastores, nós não ficamos pregando a palavra o tempo todo, nós poderíamos dizer que nós não temos nenhum tipo de influência e não seguimos perto desta condição. Mas nós nos enganamos quando pensamos assim, porque todos nós somos porta-voz de Deus. Todos nós temos que ter a palavra de Deus e nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Todos nós precisamos entender e cumprir essa palavra de Deus. Todos nós devemos ser obedientes e praticantes de tudo que Deus deseja, quer seja da sua vida pessoal, familiar, quer seja da igreja, do reino dele, e todas as dimensões que envolvem a sua vida. Agora,
O que nós precisamos entender é que Deus vai falar para você o que você precisa ouvir e o que você precisa viver. E o que Deus disser para você nunca mudará, porque a palavra de Deus nunca passará. A palavra de Deus, ela se mantém firme. O que Deus diz, Ele faz cumprir. E é muito importante a gente entender isso. Veja que o texto, no seu aspecto original, quando o profeta aposentado, o profeta velho, diz, olha, os anjos me disseram isso, eu estou trazendo para você, o texto imediatamente diz, o escritor imediatamente coloca, para que não haja dúvida, ele mentiu, o profeta mentiu, ele não foi verdadeiro. E o outro profeta mais jovem acreditou nisso e voltou. Dá ruim toda vez que nós ouvimos a voz de Deus e não seguimos até o fim. Não importa se foi 50%, não importa se nós cumprimos 80%, não importa se nós cumprimos 99%. Importa que nós não cumprimos de forma fiel. Dá ruim porque nós não fomos fiel na totalidade do que Deus diz. Estava tudo indo bem. Se nós pudéssemos contextualizar, a grosso modo, o jogo dessa tarde entre Alemanha e Curaçao, poderia ter terminado o jogo depois do empate 1-1. Mas que fechamento difícil do primeiro tempo, que fechamento mais complicado do segundo tempo. Lembrar o que vivemos aqui no Mineirão há alguns anos atrás. Bom, não queremos lembrar mais 2014. Mas o fato é que dá ruim quando nós, como seleção brasileira e seleção de Curacão, não conseguimos imprimir no campo, no jogo da vida, os valores que Deus tem para nós. E aí não importa se é seleção A ou B, não importa se temos mais títulos ou não, importa que estamos jogando, que estamos em campo, e que nessa batalha e nesse jogo, nós temos resultados finais. Temos resultados parciais, que bom, mas o que importa é o resultado final. E nesse contexto, qual tem sido o resultado final da nossa vida? Talvez dizemos assim, ou possamos proferir assim, bom, ainda não cheguei no último minuto da minha vida, ainda não terminou a minha jornada, ainda é possível mudar. Mas como está o seu coração hoje? E quem disse para você que você não está no último minuto? Vamos pregar o cronômetro? Vamos ver quem vai? Alguém tem coragem de levantar a mão? E a grande questão nossa é, que arrogância nós possuímos no nosso coração, achar que nós temos o domínio da nossa vida, achar que nós sabemos quanto tempo ainda vamos viver, achar que nós temos condições de acertar as coisas erradas, os nossos descaminhos, quando nós quisermos. A grande questão que nós encontramos nesse texto, e a partir desse texto a cada um de nós, é que dá ruim quando nós ouvimos Deus, entendemos Deus, mas não seguimos de forma fiel a tudo que Deus tem proposto para nós, porque damos valor ao que não é de Deus. Qual a diferença entre ouvir Deus e ouvir os anjos? Você sabia que nós temos uma dimensão angelical, onde estão os anjos caídos e os anjos santos? Onde estão os anjos que são usados pelo Senhor, e nessa mesma dimensão, os anjos que são usados para o mal? Eles estão numa mesmo alinhamento. E nós precisamos entender que um alinhamento superior só Deus está, onde só Deus soberanamente pode estar. E nessa dimensão, abaixo dos anjos, estamos nós, seres humanos. Então, eles podem influenciar, sim, a nós. Mas nesse contexto, quando nós paramos e validamos o que é dito posteriormente, contraditoriamente à voz de Deus, precisamos, pelo menos, apertar um botão amarelo e ficar em alerta. Nós precisamos entender riscos que temos ali. Você não ultrapassa o sinal amarelo com risco de colisão. Quanto antes você tem informação,
mais você vai segurando o carro para poder parar no semáforo para não correr risco. Se você está sozinho, ok. Quando você está com outras pessoas no carro, a sua responsabilidade aumenta muito mais. Deus disse para o profeta não voltar, não comer e não beber, para que nada que ali tivesse junto àquele reinado pudesse contaminar a profecia, que ele não pudesse ser visto junto com o rei, que as situações estabelecidas ali não fossem depois dúbias, mas que a palavra de Deus pudesse cumprir o seu propósito e mostrar ao povo o quanto era fiel o que Deus estava estabelecendo através daquele profeta, mesmo no seu erro, mesmo no seu limite, mesmo no seu pecado. Então, o que ele fez continuou prevalecendo, porque ele criou uma condenação não só para o altar, não só para Jeroboão, não só para o futuro dessa tribo do norte, mas sobre ele mesmo, sobre aquilo que ele mesmo proferiu e que ele viveu em seguida. Dá ruim toda vez que a gente quer medir força com aquilo que Deus diz, e que nós achamos que não disse assim, que nós achamos que existe um caminho, um jeitinho melhor para poder efetivamente viver assim. Não tem outro caminho, não tem um jeitinho. Quando Deus diz, nós precisamos entender que não pode haver uma contradição do seu propósito, da sua visão, para nós e a partir de nós também. Nessa noite, a minha proposta é criar uma reflexão no seu coração. A minha proposta é chamar a sua atenção para aquilo que Deus está dizendo para nós, ou dizendo para você de uma forma especial. E o que Ele diz se mantém valendo e se cumprindo. E assim será até o fechamento da sua história. Quando é que cumpriria o fechamento da história desse profeta? Quando ele voltasse de onde ele saiu. Do local em que Deus falou para ele. Do local em que ele estava e Deus o convocou para essa missão. Lá fechava o ciclo. Não fechava o ciclo depois da saída ali de Betel. Não fechava o ciclo uns quilômetros a mais à frente. Nós, às vezes, nos enganamos com os nossos próprios pensamentos, as nossas filosofias, os fluxos humanos. Nós nos enganamos frente às circunstâncias que se tornam embaraçosas para nós. E então tentamos encontrar o meio termo daquilo que podemos ajustar, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus pensou, daquilo que Deus estabeleceu, para aquilo que eu quero, para que o outro quer. O que nós encontramos? Às vezes, expressões completamente contraditórias, banalizadoras e incoerentes sobre a nossa própria forma de viver. Precisamos entender que sempre vai dar ruim quando nós estabelecermos a nossa condição humana à frente de Deus. Não dá para considerar jeitinhos, barganhas, diante do que Deus é e do que Deus se propõe fazer sobre nós. Se o texto parasse aí, ok, menos mal, poderíamos dizer, mas o texto continua ao fechamento do capítulo 13, como o coração de Jeroboão ainda continuava. E como estava o coração de Jeroboão? Obstinado. Ele ficou sabendo, porque ele ouviu o profeta, ele viveu uma experiência ao repreender o profeta, ele viveu uma resposta de Deus diante do clamor do profeta. Ele viu e ficou sabendo, e ele naquela época, politicamente, possivelmente deve ter chorado também pela morte daquele profeta, quando ele viu que ele, o profeta, desobedeceu a Deus e teve limite da sua vida e história. O que Jeroboão deveria fazer? Ele deveria chorar também. Ele deveria se apresentar humilde e desfazer os planos do seu coração contrários aos do coração de Deus, dos planos de Deus, dos ideais de Deus. Mas ele não fez isso.
ele fortaleceu ainda mais o seu pecado. E o texto diz que o seu pecado se tornou um pecado para a sua família, ao ponto da sua dinastia, da sua geração, não seguir mais ao trono ali da tribo do norte. Conhecendo bem a história, sabemos o que acontece depois, à frente, em que essa divisão da tribo do sul e da tribo do norte favorece a tribo do norte a ser despojada das suas terras, ela é levada cativa e ela não consegue ser restaurada. A mesma coisa ocorre com a tribo do sul, bem à frente, mas ela consegue voltar e se reconectar. E é por isso que nós precisamos entender que este coração obstinado de Jeroboão continuou ao seu mal, ao ponto de afetar os seus, ao ponto de afetar a nação, ou parte desta nação. Será que nós não aprendemos com os nossos erros? Até onde nós somos capazes de ir com os nossos limites? Até onde nós somos capazes de chegar de forma inconsequente, como temos feito até aqui? Levando a vida de qualquer maneira, ou empurrando a vida de qualquer maneira, ou achando que pelo fato de ocupar a nossa posição no campo, no jogo da vida, nós estamos fazendo a nossa parte. Precisamos nos preparar para duelar contra os nossos adversários. Às vezes, o adversário está no nosso espelho, diante de nós, quando nós o vemos. Às vezes nós nos tornamos os maiores e os piores inimigos de nós mesmos, quando nós achamos que conseguimos dar jeito em tudo, inclusive no nosso pecado, gerando mais afetamento ao que nós estamos vivendo. Nós não aprendemos com os nossos erros, não significamos novamente a nossa caminhada com Deus, porque o nosso coração obstinado, orgulhoso, é altivo, é enganoso, e ele continua na ordem imperativa da nossa vida e história. E por causa disso, nós sofremos tanto e fazemos muitos outros sofrerem. O egoísmo humano, a avareza humana, gera consequências traumáticas para aqueles que estão à nossa volta, de linha direta, a nossa família, e aqueles que estão diante de nós, que às vezes nem sabemos os seus nomes, mas são afetados pelos nossos pecados. Jeroboão, um inconsequente, que entendeu na visão do profeta o limite, mas não entendeu a lição para si mesmo. Às vezes dá ruim para o outro, e a gente acha que não vai dar ruim para nós. Quantas vezes um filho olha para o pai e diz assim: ah, pai, pega leve, isso aconteceu com você. Você acha que vai acontecer a mesma coisa comigo? Eu sou diferente, eu penso diferente, eu ajo de forma diferente, eu tenho controle de todas as coisas. Na sua época não tinha internet, não tinha rede social, não tinha informação. Relaxa, pai, não vai acontecer nada disso comigo. E o que vai acontecer? Depois de uma fala dessa, o pai se debruçar mais em oração e clamor ao Senhor pela vida do seu filho, de sua filha. Há uma ação de ansiedade pelo desvalor da escuta de uma palavra de um pai, e às vezes a teimosia no coração do filho gera consequências sobre si, às vezes limite da sua própria vida, como foi do profeta, por excesso de velocidade, por trafegar na contramão, por andar sem capacete, por fazer tantas outras coisas que ele acha que pelo fato de achar, ter domínio, e nunca aconteceu nada com ele, não vai acontecer. Só que esse achismo, ele tem um limite quando a situação acontece. E o inverso também. Tem muitos filhos, por incrível que pareça, aconselhando pais: pai, não entra nessa não, é uma furada. Que é isso, meu filho? Quem é você para dizer alguma coisa para mim? Você nem pelo tem no rosto ainda? Eu já sou um homem barbado, velho, sei, experiente, não vai dar nada disso que você está falando, pai. E depois que quebra a cara e nem coragem tem de pedir perdão e reconhecer o que o conselho do filho estabeleceu de forma a adverti-lo. E assim é com os amigos, assim são nas nossas relações. Nós achamos que o que acontece com o outro não vai acontecer conosco,
Nós somos diferentes. Somos diferentes em quê? Se somos carne, osso e pelanca. Somos iguais na configuração do nosso corpo. Somos iguais na configuração do nosso pecado. Somos iguais na tendência da nossa vida. Somos iguais. Não vai dar igual? Não vai ser assim? Quem disse? E por que disse? Assim será se nós continuarmos do jeito que estamos. O meu apelo nessa noite, a você que está aqui no templo e a você que está nos acompanhando em casa, é que você possa aprender que se deu ruim para um, porque ele não foi fiel a Deus, vai dar ruim para você, que continua sendo infiel a Deus. Se deu ruim para um que não observou os seus limites e não procurou se conduzir conforme a palavra de Deus, também vai dar ruim para você, que também está caminhando na mesma direção. Se deu ruim para aquele profeta, vai dar ruim para Jeroboão. Se deu ruim para o profeta Jeroboão, também vai dar ruim para você, meu amigo, minha amiga. Se você agora não mudar o rumo desta prosa ou do seu caminho, ou a direção do seu coração, ou a forma de lidar com o seu coração. Eu quero concluir esse momento fazendo um apelo à sua vida. Eu quero concluir esse momento levando você a refletir. Em que você tem sido diferente na sua trajetória deste profeta e também deste rei? Em que você tem sido diferente na sua caminhada do que Deus tem falado e proposto para você, e essas mudanças radicais que você tem permitido, ora alguém dizendo, ora você achando que Deus está mudando o que Ele disse, o que Ele estabeleceu. Se há alguma coisa que vem de Deus e a gente tem a certeza, nós vamos mantê-la. Se nós não temos certeza que seja de Deus, a gente precisa pesquisar. Só que o grande problema nosso é que nós estamos tão avolumados à vida, em que tomamos de forma precária a formação de algumas decisões e escolhas da nossa vida. Nós somos extraordinários, rápidos nos nossos pensamentos. E muitas vezes caímos porque não conseguimos o equilíbrio a alguns momentos que mais precisamos. Na pressa, porque nós achamos que não temos tempo. Olha como nos conduzimos às vezes a algumas decisões. Precisa ser para ontem. As decisões precisam ter equilíbrio, e equilíbrio leva tempo. A gente precisa considerar antes de tomar decisões, mas a gente toma as decisões no rito da pressa, da correria, em que há agilidade. Para quê? Para poder usufruir daquilo logo, para poder viver logo aquilo. Mas o que é que nós estamos querendo? Olha as decisões sobre nós. Às vezes, apressadamente tomamos decisões e nesse formato apressado, nós oramos. Chegamos até a orar. Temos às nossas mãos o documento para assinar e nós dizemos para Deus em oração, precisamos orar aqui antes de fechar esse negócio para saber se é da vontade de Deus ou não, tá certo? Então, pega-se a caneta e diz, Senhor, aqui está esse negócio que nós vamos fechar agora, se não for da tua vontade, que essa caneta que eu vou agora usar, ela não possa sair tinta. E se não tiver como essa caneta ser usada, eu pego a caneta do meu vizinho aqui, também não sai a tinta. E para poder fechar o negócio certo, Senhor, se não for da tua vontade, esse papel, quando for assinar, a terceira caneta tiver tinta, vai borrar tudo. E a gente ora assim. E a gente pega a caneta e diz assim, nossa, é da vontade de Deus, porque funcionou.
Aí a grande questão que a gente precisa entender é: essa tinta é de Deus ou não? E aí a gente apressadamente não sabe definir isso. Aí lá na frente a gente diz assim: poxa, Senhor, e olha que eu coloquei o Senhor para me ajudar, e o Senhor não falou nada, o Senhor me deixou assinar aquele negócio. Por que o Senhor não interviu? Por que o Senhor não mostrou que aquele negócio não ia dar certo? Olha só, Senhor, olha onde o Senhor me colocou. E nesse aspecto é tranquilo, porque a gente continua olhando como erro a parte de Deus e não a nós. Olha quantas decisões apressadas tomamos: namoro, noivado, casamento, cursos que nós estendemos na nossa formação, definições de trabalho. Quantas decisões e escolhas ruins que estabelecemos quando saímos de casa, quando saímos para algum objetivo, quando nós nos entregamos a alguns sonhos. Nós precisamos parar e aprender com os erros, aprender com a história, aprender com Deus, aprender com a palavra. E diante disso, ser responsável para aquilo que Deus tem para nós. E nós sabemos. Quem não sabe, precisa buscar na palavra o entendimento daquilo que Deus deseja de você, para que você não viva sendo levado para lá e para cá, mas que você tenha equilíbrio, seja diretivo, seja abençoado e abençoador em tudo que você faz, para que não dê ruim para você e nem para aqueles que você ama e aqueles que estão à sua volta, mas que dê certo, porque você ouviu a voz de Deus, você praticou a voz de Deus, deu certo, porque a fidelidade do Senhor alcançou o seu coração, deu certo, porque você foi obediente até a morte, você viveu certo, e Deus abençoou a sua decisão certa. Mas sempre, quando for desobediente, você encontrará respostas da sua desobediência. Todas as vezes que você for negligente, você encontrará respostas da sua negligência. Toda vez que você for apressado, você concorrerá com a misericórdia, com o amor, mas também com a equidade de Deus. Nessa noite, eu quero desafiar o seu coração a não seguir desordenadamente, mas a fazer nesta autoavaliação oportunidade para mudar a sua história, o daqui para frente. Para que essa expressão deu ruim, seja para poder analisar o que o outro viveu, mas que o seu coração impetre de forma como um jogador raçudo em campo. Deu certo, porque você usou a tática, a raça e a bênção de Deus para aquilo que você foi fazer. A sua parte, a parte de Deus e a parte da direção do Senhor sobre todas as coisas. Você crê nisso? Você crê nisso? Independentemente da sua raça, do seu envolvimento, a bênção de Deus, independentemente do seu conhecimento, a bênção de Deus, para que o equilíbrio se estabeleça e o propósito do Senhor aconteça sobre a sua vida e a sua história. Essa história poderia ser diferente se Jeroboão não tivesse feito o que fez, se o profeta não tivesse feito o que fez. A sua história poderia ser diferente se você não tivesse escolhido os caminhos que você escolheu até agora. Mas a diferença entre você e Jeroboão, a diferença entre você e o profeta, é que você ainda tem a chance de caminhar num formato diferente da sua vida para o seu futuro. Você ainda tem tempo e oportunidade agora para mudar isso na sua vida. E sabe o que você precisa? Se arrepender dos seus pecados. Sabe o que você precisa? Reconhecer as suas falhas, reconhecer a tendência do seu coração. Sabe o que você precisa fazer? Se aproximar do Senhor, se entregar para o Senhor. Sabe o que você precisa fazer? Fazer valer o que Deus é como Senhor da sua vida. Talvez não tenha sido de forma completa até aqui, mas o que Ele pode ser daqui para frente na sua escolha e na sua decisão, para você, para a sua casa, para as suas gerações e para aqueles que estão à sua volta. Eu quero orar nessa noite, mas eu quero apresentar o seu coração diante de Deus. Quantos aqui nesta noite precisam dessa experiência pessoal?
Quantos aqui nessa noite querem parar de ter esse resultado? Dar ruim, limites, consequências intermináveis diante da nossa desobediência. Quantos aqui nessa noite querem interromper esses ciclos de desobediência e de ações fadadas ao insucesso, a vexames 7 vezes a nossa capacidade de marcar? Nessa noite, eu proponho chegar ao seu coração para que a sua experiência com Deus faça um resultado tremendamente diferente para o seu futuro. Se você quer viver um compromisso assim com Deus, você pode se colocar de pé onde você estiver. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar pelo seu futuro. Eu quero orar por aquilo que o Senhor deseja fazer. Você sabe, mas você tem embarreirado o caminho. Você tem tentado desviar, considerando rotas alternativas diferentes. Você está tentando buscar atalhos. E você está seguindo o curso que está vindo da fluidez do seu coração, que é corrompido. Que às vezes, por não avaliar direito, toma e vive decisões erradas. Onde você está, que nessa noite você pode assumir esse compromisso e que pode direcionar a sua vida e o seu futuro, para não ser só uma pessoa que percebe o que Deus fala, mas que ouve e que pratica e segue isso, que aprende e que não repete os mesmos erros, que valida acima de qualquer momento a palavra de Deus. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite para você marcar a sua história da seguinte forma: antes eu ouvia Deus, eu me dirigia ao encontro de Deus, mas desse dia eu vivi um encontro, uma decisão, e daqui para frente eu quero viver de forma plena em Deus, para que não dê mais ruim para mim, não dê mais ruim para minha família, não dê mais ruim para os meus amigos, mas que eu seja um exemplo para eles, que eu seja um exemplo para minha casa, que eu possa caminhar com aqueles que estão à minha volta e abençoá-los nessa direção. Eu não quero ter dúvidas, mesmo quando alguém chegue e imperte para mim: foi o anjo que falou, ou até de forma mais ousada: foi Deus que me falou. Que eu não tenha dúvidas do que Deus colocou para mim, do que Deus espera de mim, do que Deus tem direcionado para mim. Eu não tenha dúvidas, e que eu me submeta e faça cumprir o propósito e a vontade dEle, todo sempre, para que Ele, o meu Deus, o nosso Deus, seja soberano sobre as nossas histórias. Não haja dúvidas, porque Deus não muda o teor da sua palavra e a intenção do seu coração. Se Deus disse, Ele espera que nós cumpramos a nossa parte, porque a parte dEle será cumprida. Seu coração, sua vida, sua história, sua família. Eu vou orar nesse momento, e se você quiser marcar esse momento, você pode fazer isso, se colocando de pé diante de Deus. Senhor, deu ruim para nós em muitos momentos que nós não ouvimos a Tua voz, que nós não validamos integralmente, até o último momento, o que o Senhor esperava de nós. E é por isso que nessa noite, eu e os meus irmãos assumimos um novo compromisso com o Senhor, não para poder fomentar uma perspectiva de um culto ou a projeção de um novo tempo, simplesmente de forma vazia. O conteúdo dessa noite, o propósito diante do Senhor deste culto, é que todos nós tenhamos um compromisso e mantenhamos esse compromisso com o Senhor. Nós queremos dizer que aprendemos com este profeta, e aprendemos com o profeta aposentado, e aprendemos com Jeroboão, aprendemos com Leão, aprendemos com o Senhor. Nós queremos nessa noite dizer que estamos atentos à nossa vida, atentos porque sabemos das nossas experiências com o Senhor. E nessa noite, Pai,
Nós queremos validar essas experiências para continuar só ouvindo o Senhor, só sendo dirigido pela palavra do Senhor, só fazendo cumprir os propósitos que o Senhor tem sobre nós. Que nós nunca venhamos a fraquejar, a duvidar, a criar instabilidade, a sermos levados para lá ou para cá, mas que nós nos mantenhamos seguros do que o Senhor espera de nós. Por isso, em nome de Jesus, Pai, a começar em mim, quebra os nossos corações, refaça, ó Deus, as nossas histórias, para que nós possamos dar certo e falar, deu certo, e vai continuar dando certo, porque obedecer a Deus, ser fiel ao Senhor, procurar, ó Deus, praticar a Tua palavra, é o que nós entendemos como princípio para que os resultados ocorram. Nessa noite, nós queremos assumir esse compromisso com o Senhor, para continuar dando passos na Tua direção, e fazer cumprir mais do que o nosso desejo, o desejo do Senhor sobre nós. Que seja uma nova noite a partir de agora, que seja um novo dia a ser cumprido dessa semana, e que o Senhor continue sendo absoluto sobre nós e aquilo que nós temos ainda a viver. Nós assim oramos, entregando as nossas vidas, pedindo um recomeço, em que o Senhor continue à nossa frente, nos guiando, nos orientando para tudo quanto formos viver e decidir. Que as nossas escolhas e as nossas decisões sejam para a glória do Senhor, e que mantenhamos até o fim a fidelidade a estes planos do Senhor. É a nossa oração por nós, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, para a nossa sociedade. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.